Olá, minha galerinha, meus caros explicadores, fofuras da minha vida, Rebecca Perham falando. Ao longo da minha infância, eu tive um punhado de, indivíduos que habitualmente procuram ferir ou intimidar pessoas que eles consideram vulneráveis. Ah, desculpa, o YouTube agora demonetiza a palavra com B. E eu não quero dizer Beetlejuice. Beetlejuice. Lá no colégio privado, a grande maioria da turma não gostava de mim e eles me atormentavam de vez em quando. Mas alguns me atormentavam de vez em sempre. Um desses indivíduos era uma garota que eu vou chamar de Millie. Ela era um serzinho problemático, eu diria até meio perturbado. Ela não entendia por que as pessoas se chateavam quando ela dava uma surra nelas. Ah, qual é? A gente tava só brincando. Pra ser honesta, eu não era o único alvo dela. Ela dava oportunidade igual pra todo mundo. Atormentava meninas, rapazes, altões, baixinhos, gente que subia em pedra qualquer um. E ela fazia de tudo, desde xingar, a roubar, até violência física. Quando você é criança, os adultos te falam pra se defender de gente como ela. Defender os inocentes, ser o herói, fazer a coisa certa. O que eles não te falam é que às vezes você faz a coisa certa e ainda assim se dá mal. Millie, eu sei que hoje você é adulta e provavelmente é uma pessoa melhor, mas eu vou te usar como exemplo. Sigamos com o show. O nosso incidente aconteceu na 6ª série. Naquele ano tinha chegado um menino novo que eu vou chamar de Greg. O Greg também era uma alma problemática. A situação na casa dele era horrível, todo mundo na sala pegava no pé dele o tempo inteiro e muitas vezes ele retaliava não com palavras, mas com os punhos. Ele odiava todo mundo e todo mundo odiava ele. Bem, exceto por mim. Como eu sabia que ele era tão socialmente excluído quanto eu não queria maltratar ele. E, em troca, ele nunca me maltratou. Pode-se até dizer que éramos amiguinhos por um tempo. Enfim, como a escola era pequena, não tinha refeitório, a gente comia na quadra. E durante o intervalo, Greg e eu estávamos tomando lanche na arquibancada. Quando o Greg não estava dando voadora nas crianças que zoavam dele, ele escrevia num diário. Devia ter sido a primeira opção dele para se expressar emocionalmente, mas eu não sou psicóloga. E naquele dia, ele deixou o diário do lado dele no banco. Enquanto conversávamos, a Millie apareceu. Lembra dela? Ela estava lá falando com a gente até que ela reparou no diário do Greg. O que é isso? Tira a mão, é o meu diário! Diário? Agora sim eu quero ver. Num segundo, a Millie arrancou o caderno da mão dele e saiu correndo. O Greg foi atrás e, pra escapar dele, a Millie entrou no vestiário feminino. Quando eu alcancei os dois, o Greg estava parado do lado de fora do vestiário, a Millie estava lá dentro, a menos de 1 metro dele, com a porta aberta, lendo o diário dele em voz alta para as outras meninas ouvirem, sabendo muito bem que ele não podia entrar para detê-la. E lembrando, o Greg tinha problemas. Devia ter umas coisas muito pesadas naquele caderno e ela estava prestes a espalhar por aí. Eu vi isso tudo acontecendo na minha frente e eu sabia que eu tinha que fazer alguma coisa. Aquilo não estava certo. Hora de defender os inocentes como os adultos disseram. Então eu entrei no vestiário e comecei a brigar com a Millie pelo diário. É claro, ninguém estava se machucando, a gente estava só num cabo de guerra. Só que o cabo de guerra logo escalou para guerra. 3 chances para adivinhar quem foi longe demais. A gente ficou brigando por uns 10 segundos até que aconteceu. Quando eu dei por mim, ela agarrou meu pulso e mordeu com toda a força. Eu gritei a plenos pulmões e soltei o diário. Quando ela finalmente me soltou, eu olhei pro meu braço e vi a marca da mordida na minha pele. Tava uma coisa medonha, dava pra ver as marcas dos dentes, já tava ficando roxo, sem contar que tava tudo babado. Ainda bem que não chegou a cortar a pele, porque mordidas humanas não são brincadeira não. Pesquisa no Google, eles falam pra procurar um médico imediatamente se uma mordida cortar a pele. Pelo jeito a nossa boca é mais venenosa que a de um dragão de Komodo de tanta bactéria que tem. Meio que te faz pensar 2 vezes sobre beijos. Você me mordeu! Você me mordeu mesmo! Qual é o seu problema, sua louca? Você é doente! Eu vou falar pra enfermeira! De repente a Millie não tava mais tão preocupada com o diário do Greg. Eu fui direto pra enfermaria, com a Millie no meu encalço tentando me convencer a não ir. Quando eu mostrei a mordida pra enfermeira, ela me desinfetou e chamou o diretor. Nós 2 fomos mandadas pra sala dele. Eu contei a minha versão da história, mas quando foi a vez da Millie contar a dela, ela teve a audácia de dizer. Quando ela pôs o braço ao redor dos meus ombros, eu não conseguia respirar. Ela estava me sufocando, então eu não tive outra escolha senão mordê-la. Objeção? Excelência, não é assim que o corpo humano funciona. Não, eu não disse isso. Eu não disse nada na hora porque não era minha vez de falar. E honestamente eu tava ficando com medo porque o diretor tava agindo como se eu fosse tão culpada quanto a Millie. Não sei se ele acreditou ou não na ladainha dela, mas ele ouviu a versão das 2 e disse: Bem, já que as 2 estavam de gracinha no banheiro, as 2 serão punidas. De gracinha? Eu vou ligar pros pais de vocês. Rebecca, você vai perder 5 méritos. Millie, normalmente você perderia 5 também, mas como esta é a 2ª vez que eu te vejo na minha sala este ano, você vai perder 10. Eu tenho várias objeções. Deixa eu ver se eu entendi.
O meu crime, pelo qual estou sendo punida, foi ser mordida ao defender outra criança. E a pessoa que me mordeu teria exatamente a mesma pena que eu se aquela não fosse a segunda ofensa dela? Filhote, o que você cheirou? Ah, claro, eu devia ter educadamente pedido pra filhotinha de Cruz Credo devolver o diário, como se ela fosse mesmo devolver. Mas não interessa quem você é, tem uma grande diferença entre cabo de guerra pra recuperar a propriedade roubada e uma mordida que podia muito bem ter terminado num passeio de ambulância. Senhor do céu, a Becca se enfezou! Mas por mais revoltante que aquilo fosse, eu tava entrando em pânico. Naquele momento eu só conseguia pensar que eu tava encrencada. Era pra eu ser a boazinha, a pacifista, a ficha limpa. 5 pontos e ligar pros meus pais? Eles só fazem isso com os delinquentes. Eu sou uma delinquente agora? Jesus, meus pais vão ficar possessos comigo. Ele nos mandou de volta pra aula e pelo resto do dia eu tava uma pilha de nervos, temendo o som do último sinal. Com certeza o diretor ligou pra minha mãe e no instante em que eu pisasse no carro, eu tava morta. Bem, a aula acabou e eu solenemente me dirigi ao carro da minha mãe. Parecia que eu tava andando em direção à guilhotina. Eu entrei e silenciosamente esperei pelo pior. Oi, docinho. A gente vai ter que esperar um pouquinho aqui, sua irmã ainda tá no treino de basquete. É isso? Sem gritos, sem bronca, sem castigo? Ela vai fingir que não aconteceu nada? Eu tava um pouquinho confusa. Peraí. O diretor não ligou pra ela, ligou? Ela não sabe de nada. Isso não tá certo. Ela tem que saber. Ou eu levei uma mordida no braço por nada. Olha só o que a Millie fez. Ah, tá bom. Explica essa história, palhaço! A gente ficou na sala do diretor por uma boa meia hora. E a mamãe calmamente explicou várias e várias e várias vezes para aquele cavalheiro o quão absurdo era punir uma criança por basicamente ser atacada, especialmente defendendo outra criança. E eu aqui preocupada de ela ficar brava comigo. No fim, ela não conseguiu fazer o diretor revogar os pontos negativos, mas isso já quase não tinha mais importância. Eu tinha feito a coisa certa, lutei pelo que eu acreditava. E as pessoas que importavam sabiam disso. Pode até ter consequências, mas fazer o bem já é uma recompensa. E depois daquele dia, a Millie recuou, e raramente voltou a incomodar a mim ou o Greg. Só pra mostrar o que um ato de coragem pode fazer.